Olá pessoal, meu nome é Gustavo Suac, sou consultor de soluções aqui na Organize Cloud Labs e hoje vamos estar falando de uma segunda funcionalidade do HSM Professional, que é o Vendor Manager Workspace. No último drop que eu gravei, a gente acabou falando um pouquinho sobre o Service Owner, que é um dos workspaces que a gente disponibiliza na versão Professional, e o Vendor Manager vem a complementar e também trazer novas informações um pouquinho diferente, tá? Falar um pouquinho dos desafios que hoje a gente tem dentro dessa parte de Vendor Manager, como a gente faz gestão de fornecedores, são alguns desafios comuns, Então, novamente, questão de visibilidade, então, como é que está a questão da SLA dos seus fornecedores? Será que eles estão atendendo? Como que estão os contratos que a gente tem em vigência com esses fornecedores? Será que eu preciso renovar? Será que eu preciso fazer alguma atualização? Então, como que a gente faz a gestão de tudo isso? Segundo ponto, questão de performance. Como esses fornecedores estão performando em relação aos seus serviços que eles estão disponibilizando para nossas empresas, Então a gente consegue fazer toda essa monitoração e cálculos aí com um pouco de automação para trazer essa visibilidade aí para os gestores desses fornecedores, tá? E aí o que facilita com isso também é a tomada de decisão, Então hoje um ponto que às vezes as organizações têm dificuldade é conseguir identificar o que eles precisam, qual fornecedor é crítico para a organização, qual que eles vão renovar, como que eles vão negociar a renegociação de um contrato, por exemplo, Então tudo isso são alguns dos desafios que a gente encontra, tá? Algumas perguntas que a gente gosta de questionar para as empresas também relacionado a isso será que as empresas sabem hoje quantos fornecedores eles têm, quanto que eles estão performando? Será que eles estão performando corretamente de acordo com seus critérios? Será que eles estão entregando todos os acordos aí de nível de serviço dentro do prazo que foi combinado, Então, basicamente, são esses pontos aí principais, E o Vendor Manager Workspace, qual que é o objetivo dele? É conseguir, numa única plataforma, num único painel, conseguir ter visibilidade aí de todos os KPIs relacionados a esse vendor, qual o grau de importância que esses fornecedores têm para a sua organização, e tomar a decisão a partir desse painel, tá? Então é isso que eu vou estar mostrando um pouquinho na demonstração aqui hoje para vocês. Bom, pessoal, então como eu já havia dito, esse aqui é o painel que eu havia comentado, que é referente à gestão dos fornecedores. Então esse que seria o Vendor Manager Workspace, tá? Aqui eu tô com com o usuário aqui da Vic, que é uma pessoa responsável por alguns fornecedores da organização, tá? E nesse painel facilmente eu consigo ver aqui uma lista de todos os fornecedores da empresa, Então, como vocês podem ver aqui, eu consigo trazer a lista de todos os fornecedores e as informações consolidadas de cada uma delas, como também a lista filtrada aí somente dos fornecedores sob responsabilidade da Vic, tá? Aqui então, vamos seguindo um pouquinho daquele exemplo que a gente deu do Service Owner Workspace, que a gente falou um pouquinho de Wi-Fi. Lembram que o prestador de serviço era a Acer, Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse fornecedor aqui. Quando a gente abre aqui o painel desse fornecedor, eu tenho aqui algumas informações como o score desse fornecedor para minha empresa, qual que é o tier dele para minha organização, Se ele é um parceiro estratégico, se ele tem valor para minha empresa, ou se ele é operacional, O tipo de serviço que ele presta, o vendor responsável, O manager responsável por esse vendor também, como eu havia comentado, E aí, inclusive, um ponto legal também que a gente tem aqui, que é uma funcionalidade nova da Orlando, é esse Vendor Score Metric Model, que basicamente aqui vocês conseguem criar diferentes modelos de métricas de score para os fornecedores para conseguir avaliar cada um corretamente, tá? Então a Acer, no caso aqui, a gente está dentro da métrica de IT Service. E dentro dessa métrica, o que a gente tem? Se a gente abrir aqui, a gente consegue ver que, além da Acer, eu tenho aqui também outros fabricantes que também estão abaixo dessa métrica aqui, desse modelo de métrica, tá? E o que essa métrica aqui está medindo? A gente consegue ver aqui na direita, em Vendor Score Metrics, que basicamente eu estou vendo a média aqui da performance das ofertas de serviço desse fornecedor e também o grau de satisfação, Então são esses dois critérios somente. Se a gente voltar aqui para o início, vocês podem ver aqui na terceira coluna que além da IT Service, eu também tenho outros fornecedores que estão sobre esse MSP Services, Então aqui é outro modelo de métrica e se a gente acessar aqui, por exemplo, Accenture, a gente consegue ver que eles estão abaixo desse modelo de serviço MSP,
As métricas aqui que a gente tem para isso são um pouco diferentes. Em vez de eu analisar performance, na verdade eu estou analisando somente o grau de satisfação dos meus clientes, do fornecedor como um todo, tá? Então essa parte de métrica é bacana para vocês conseguirem comparar os fornecedores sob os mesmos critérios, tá? Aí voltando aqui para Acer, o que eu consigo visualizar aqui nesse painel, né? Então aqui eu tenho, como a gente falou, o Vendor Score, que é o percentual aí de pontuação do fornecedor aí para minha empresa, com base nos critérios aqui dessas métricas que a gente elencou, né? Consigo ver aqui também um pouco mais no detalhe, né? Então, se eu quiser entrar, por exemplo, como é que está essa questão de performance, a gente pode entrar nesse KPI aqui e ver que desse fornecedor Acer, a gente está falando aqui de 5 ofertas de serviço que hoje ele tem prestando serviço conosco, né, para a gente. E aqui eu consigo visualizar como é que está a tendência aí nos últimos meses. Será que está aumentando, piorando a performance desses serviços na minha organização? Então eu consigo visualizar isso aqui de uma forma mais analítica, tá? Assim como a parte de Vendor Satisfaction aqui, desculpe, a gente também consegue entrar no detalhe e também visualizar isso, né? Então nesse caso eu estou falando que são esses critérios que são elencados para conseguir gerar o score de satisfação do meu fornecedor, né? Isso é feito através de um assessment, por exemplo, que vai ter algumas perguntas elencadas ali para o pessoal responder, tá? Então eu consigo também acompanhar qualquer evolução aí de satisfação do meu fornecedor como um todo também, né? Voltando aqui de novo, o que mais que eu tenho? Eu consigo ver outras métricas adicionais, então além de satisfação do meu cliente, eu consigo ver qual que é a média de disponibilidade dos serviços que esse fornecedor oferece, por exemplo, dos serviços que ele oferece, eu consigo saber também o percentual de chamados que tiveram estouro de SLA, né, quanto que eu tive de atividade de request, então desses serviços, né, quanto que estão sendo solicitados, aí a recorrência disso, né? E aqui embaixo, né, como eu havia falado, os 5 serviços que hoje estão sendo prestados pela Acer, eu consigo ver aqui também exatamente como é que está a performance de cada um deles, né? Posso clicar aqui na abinha também de Service Offerings e ver por aqui também. Então, se eu clicar aqui, ó, eu consigo também ver um pouco mais de informação. Inclusive, além de eu saber o serviço prestado, o grau de o score de performance, né, a pessoa que é responsável por esses serviços dentro da minha empresa, eu também consigo ver até o contrato que está atrelado aqui, que esse fornecedor está associando esse serviço, né, para a gente conseguir trabalhar em cima disso. Falando em contrato, então também tem uma outra aba aqui que consolida os contratos, né? Então isso ajuda também. O módulo de contrato também é um outro módulo que a gente tem na plataforma que a gente pode se utilizar dele, né? Então aqui na parte de gestão de contratos eu consigo saber todos os contratos vigentes com a Acer e isso também facilita a minha tomada de decisão, né? Então será que esse fornecedor que está entregando um serviço aí com uma qualidade baixa, eu vou renovar o contrato com ele, que aqui no caso já está indicando que vai expirar dentro dos próximos 30 dias. No caso aqui eu não tenho um valor que talvez não foi imputado, mas a gente consegue então visualizar isso de uma forma fácil para tomar ação, renovar ou até usar isso de insumo para negociar a renovação do contrato, né? Às vezes eu vou colocar outros critérios ali, vou discutir um pouco mais antes de fazer a renovação, né? Então tudo isso ajuda, todas essas informações ajudam aí na tomada de decisão, né? Outras coisas que a gente tem aqui também, questão de SLA, eu consigo definir já a SLA que eu tenho acordado com o meu fornecedor e eu consigo também cadastrar aqui o processo de melhoria contínua, né? Então, melhoria contínua também é um outro módulo do ServiceNow que você pode trabalhar ali alguns planos de ações ali para evoluir alguma coisa, né? É um módulo também que provavelmente abordaremos aí no outro Drops, tá? Mas eu também consigo ver esse relacionamento aqui dentro do meu vendor, quais são as melhorias contínuas, por exemplo, que eu tenho que são referentes aos serviços que ele oferece, por exemplo, tá? Então, basicamente, pessoal, são essas informações, né? É bem enxuto, assim, teoricamente é bem simples a aplicação, mas ele traz uma riqueza de informação bem grande aí que realmente auxilia as pessoas que são responsáveis por contrato, responsáveis por fornecedor, né, a conseguir ter essa visão toda unificada aqui num único lugar. Bom, pessoal, essa era a demo que eu tinha para mostrar para vocês hoje, referente ao Vendor Manager Workspace, né? Espero que tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, deixem um like aí no nosso canal, se inscrevam também para receber novos conteúdos, né? E deixem um comentário aí falando o que vocês acharam desse Workspace, o que vocês acharam dessas novas funcionalidades, tá? Que a gente agradece aí até para conseguir trazer mais conteúdo para vocês posteriormente. Muito obrigado e até a próxima.